Olá, nerds de todo o multiverso. Eu sou o Igor de Mello e quando alguém fala que vai ser feito um filme de terror do Ursinho Pooh, várias dúvidas surgem na sua cabeça. Por quê? Do que se trata? Como isso foi possível? Entre outras. E bom, recentemente estreou o filme Ursinho Pooh, Mel e Sangue. E eu já assisti e reuni sem spoilers tudo o que você precisa saber sobre esse filme. E eu vou te contar nesse vídeo. E aí lá para metade, perto do fim, eu vou falar algumas coisas com spoilers. Mas não se preocupe que quando eu for começar os spoilers, eu vou avisar. Essa primeira parte é tranquilo, sem spoilers. Beleza? E bom, vamos lá. Porque antes de mais nada, vamos tirar o elefante da sala, digamos assim. Porque a primeira pergunta que surge é: como diabos a Disney permitiu que alguém fizesse uma versão slasher do Ursinho Pooh? E aí que tá a questão, a Disney não deixou. E aí você pergunta, ué, então quer dizer que os autores podem ser processados pela Disney? E a resposta é não. Ficou confuso, né? Eu também no início. Agora eu vou explicar para vocês como foi possível que fizessem essa versão bem peculiar do personagem. Porque é o seguinte, a Walt Disney Pictures não é mais dona dos direitos autorais do Ursinho Pooh. E tampouco eles foram criados pelo estúdio, porque para quem não sabe, o Ursinho Pooh e aqueles personagens que o cercam foram criadas pelo autor Alan Alexander Milne, que publicou o personagem pela primeira vez em uma coletânea de livros intitulada The Halls of the Pooh Corner, que foi lançada em 1926. Aí a Disney adquiriu os direitos dos personagens e usaram eles pela primeira vez em 1961, que foi quando eles fizeram aquela coleção de filmes. E foi aí que o Pooh se tornou aquela figura mundialmente conhecida que é hoje. Então, quando a gente vê o personagem, associamos ele diretamente a uma obra da Disney, visto que eles foram os primeiros a adaptar várias histórias em filmes e até mesmo em cenários de videogame. E bom, é o seguinte, os direitos dos personagens não vão ser eternamente da Disney, porque a lei de direitos autorais lá nos Estados Unidos dita que qualquer propriedade autoral perde seus direitos e se torna domínio público passado 95 anos desde o seu lançamento. Então, fazendo as contas aqui, em 2021 a Disney acabou perdendo os direitos do Ursinho Pooh. E aí a partir daí qualquer pessoa pode adaptar como quiser a versão dos livros. Isso é uma coisa importante. Por quê? Se você for tentar adaptar alguma coisa do que foi feito na Disney, aí sim você vai ser processado até a sua próxima geração. Porque é o seguinte, a Disney adicionou elementos para aquela versão, como a camiseta vermelha e outras coisas, torna a adaptação autoral dela. Tanto que no Ursinho Pooh, Mel e Sangue, o personagem usa uma camisa de flanela estilo lenhador vermelha, só para lembrar o Pooh, mas não pode ser só uma camiseta vermelha. Porque se alguém adaptar o Pooh com esse elemento, é processo na hora. Você vai ter que usar os personagens dos livros e adaptar do jeito que tá lá. Tem que ter esse cuidado, porque os advogados da Disney estão com o sniper na mira de qualquer um autor que tente fazer isso, justamente para tentar impedir que sejam feitas novas versões. Então meio que há uma separação. O que foi feito na Disney continua sendo dela e ela pode até continuar fazendo. Mas os personagens dos livros, o pessoal pode usar ao seu bel prazer. E é por isso que agora o Ursinho Pooh é um assassino sádico e matador, que é o protagonista da história, que é escrita e dirigida pelo Rhys Frake Waterfield. E aí na trama, os fofos Ursinho Pooh e Leitão se tornaram selvagens, entrando em uma fúria assassina depois de terem sido abandonados pelo Christopher Robin, que deixou o Bosque dos 100 Acres para viver sua idade adulta, questão de faculdade e tal. E aí, após esse abandono, os personagens ficaram ressentidos porque tiveram que ir para a selva e cuidar de si mesmos. Então, eles voltaram para sua forma selvagem e sucumbiram aos seus instintos animais. Então, eles não são mais aqueles personagens fofinhos que a gente conhece. Agora, eles são uma dupla cruel formada por um urso e um porco selvagem que estão vingativos, que vão sair em busca do Christopher Robin. Mas até chegar nele, eles farão algumas vítimas pelo caminho, criando uma verdadeira carnificina. Porque, obviamente, o Ursinho Pooh e o Leitão estão bem diferentes do que estamos acostumados. Inclusive, o diretor disse que teve alguns problemas em relação a isso, porque alguns fãs ficaram tão irritados com ele que o ameaçaram de morte e alguns até disseram que iam ligar para a polícia. Que é algo até engraçado que eu fico imaginando nessa conversa, né? Você atendeu o celular, o cara: eu vou ligar para a polícia. Por quê? Você transformou o Ursinho Pooh e o Leitão em assassinos. Eu queria ver como é que continua uma conversa dessa. Mas enfim.
E o diretor não quer parar por aí. Ele quer, no futuro, utilizar mais personagens que integram aquele mundo do Ursinho Pooh. Porém, tem um que ainda não pode aparecer pela questão de direitos autorais, que é o nosso amado Tigrão. Porque a primeira aparição do personagem foi em 1928. Portanto, ele ainda não está em domínio público e ainda pertence à Disney. Então, se alguém for tentar utilizar ele agora, vai ser processado até a próxima geração. E falando em próxima geração, o filme do Ursinho Pooh foi lançado lá nos Estados Unidos dia 15 de fevereiro. Mas antes mesmo disso, já teve até uma sequência confirmada. Isso porque o roteiro do primeiro longa agradou tantos financiadores do projeto que eles resolveram investir numa segunda parte. E essa notícia foi confirmada pela conta oficial do filme, que divulgou o primeiro cartaz da sequência. Nesse pôster promocional que vocês estão vendo aí na tela, vemos a legenda: amigos se reunirão para se vingar. O que indica que essa sequência vai ser ainda mais sangrenta e que provavelmente vamos ter mais mortes e mais personagens clássicos. E bom, isso que eu falei foram alguns dos detalhes sem spoilers sobre o filme de terror do Ursinho Pooh. E agora, cuidado, porque eu vou começar a falar com spoilers sobre o filme. Então, se você não assistiu, continue por sua conta e risco. E caso você vá sair desse vídeo agora, não esquece de guardar ele para depois que você ver o filme do Ursinho Pooh, você voltar aqui para assistir o resto, tá legal? E agora vamos lá. Eu gostei bastante desse conceito do Ursinho Pooh virar um assassino sádico e matador. Mas a impressão que me passou quando eu assisti é que quando esse projeto foi filmado, nem o próprio diretor tinha noção do quão grande esse projeto ia se tornar e quão aguardado ele estava. Porque algumas coisas você pode notar que ficou meio que amadoras demais. Claro que eu não estava aqui esperando uma qualidade nível Hollywood, porque eles tinham um orçamento de uma coxinha, uma coca e um Mentos. Sim, o design do Leitão e do Pooh são apenas máscaras de borracha que cobrem todo o rosto do ator. Não tem pelos nem expressões mínimas, então fica uma coisa bem artificial. Claro, foi uma solução alternativa para os padrões de terror de baixo orçamento. Eles não iam conseguir fazer por CGI, por exemplo. Mas assim, eu acho que eles deveriam ter tentado trabalhar um pouco mais nessas fantasias para adicionar alguns elementos aqui e ali para ficar mais legal. Mas assim, dá para entender por que foi assim. E eu acredito que na sequência vai ter um orçamento maior e eles vão conseguir lidar melhor com essa questão. E agora continuando, eu achei bem legal aquela cena de abertura. Porque é bem interessante porque eles abrem com uma espécie de prólogo animado explicando que o Christopher Robin começou do jeito que a gente conhece. Fez amizade com os personagens, cuidava deles, enfim, toda aquela coisa fofinha. Só que chegou um momento que deu ruim, porque ele foi para a faculdade para se tornar um médico e abandonou os bichinhos lá. Foi sacanagem também da parte dele, né? E aí, com o passar do tempo, a comida no Bosque do Sinhaque se tornou escassa e não tinha o Christopher para ajudar. O Leitão tiveram que comer o bisonho. É isso, o bisonho foi de arrasta para cima, como falam os jovens hoje em dia. E aí a coruja e outras criaturas não são mencionadas, o que pode indicar que ou elas foram mortas ou ainda estão em algum lugar por aí. E quando aparecer, eu imagino a bizarrice que não deve estar. Bom, aparentemente o estopim para que o Pooh e o Leitão se tornassem desse jeito foi esse. E aí quando o Christopher Robin retorna 5 anos depois para apresentar sua nova esposa Mary aos seus amigos animais, ele acha que encontrar tudo do jeito que estava. Mas não, é uma surpresa bem desagradável, porque logo de cara a sua esposa Mary é morta e o Christopher é sequestrado e torturado. Isso tudo acontece logo nos primeiros minutos do filme. E aí o resto da história é aquele terror tradicional. O grupo de garotas na floresta, sai para um fim de semana e aí a matança começa, enfim. E aí isso gera para mim até uma dúvida, que pode ser um furo de roteiro, sei lá, mas meio que uma falta de clareza quanto ao raciocínio sobre o Pooh e o Leitão virarem matador. Porque no início do filme foi dito que eles matavam porque não tinham outro alimento. Mas várias vezes durante o filme nós podemos ver o Pooh comendo mel, de maneira bem bizarra inclusive. Então, em algum momento eles encontraram um pouco de comida, mesmo que não fosse carne. Então, pelo que eu entendi, matar o bisonho deu a eles uma sede de sangue que eles não conseguiram mais saciar. Mas em nenhum momento a gente vê eles comendo qualquer um de suas vítimas. Eles assassinam elas de maneira violenta e às vezes até levam vivas ainda para torturar, mas não as comem. Então parece que foi tipo, eles mataram uma vez, gostaram e agora viraram psicopatas. Mas claro que eles podem sim se alimentar das vítimas e isso só não foi mostrado ainda. Só que no segundo filme, aí sim eles vão ter mais motivos ainda para ter ódio dos humanos.
porque pelo que deu a entender, no clímax o Leitão foi morto. Porque lembrando que ele foi atingido no rosto com uma marreta e aí soltou seus últimos gritos de agonia antes de aparentemente morrer. E isso vai causar um impacto no Pooh, visto que eles foram parceiros durante todos esses anos. E para mim isso gera até outra pergunta, porque aparentemente o Pooh tem habilidades sobrenaturais, porque ao longo do filme a gente viu ele sendo atingido várias vezes e até mesmo sendo esmagado entre dois carros e sobreviveu de boa. Já o Leitão morreu com uma pancada só, então talvez significasse que ele não era tão forte assim, mas o Pooh tem alguma coisa mutante, sei lá. E como não sabemos a extensão dessas habilidades, digamos assim, sobrenaturais do Pooh, talvez ele possa até encontrar uma maneira de trazer o Leitão de volta à vida. Ou até o personagem consiga se regenerar e não tenha morrido. Ou então o Leitão vira uma espécie de zumbi na sequência. Enfim, porque dá pra perceber que esse diretor é bem perturbadinho, né? Pra ter pensado nessa história. E aí o céu é o limite para o que ele pode trazer nos próximos filmes. Sim, outra coisa que eu notei de interessante é que durante o filme o Pooh só emite sons de urso. Mas no momento do clímax, quando ele tá lutando com o Christopher Robin e tá implorando para o Pooh soltar uma das meninas lá e levá-lo ao invés dela, o Pooh rejeita a oferta e solta a frase, você foi embora, indicando que sim, ele fala. Mas essa frase traz um significado muito mais profundo, porque prova que não há nada que o Christopher Robin possa fazer para impedir o caos homicida que o Pooh está fazendo. Porque nada vai compensar o que ele fez de abandoná-los. O estrago já foi feito. E essa frase do Pooh foi uma forma dele deixar claro que, no fundo, o Christopher é o responsável por toda essa tragédia, porque ele os abandonou. E o pior que é verdade, porque eu achei uma grande sacanagem o Christopher Robin ir embora e deixar os bichinhos lá como se não fosse nada. Aí deu a merda que deu, né? Então, é uma história sobre vingança e vai ficar maior ainda na sequência, porque se o Leitão morreu, o Pooh vai ficar muito mais amargurado e talvez ele até procure outros personagens como a Coruja, o Coelho e outros que ainda não tiveram seus destinos confirmados, mas se tiverem vivos, ele pode ir atrás para se juntar às criaturas e irem atrás do Christopher Robin e terminar o que começaram, criando assim muito mais caos. Então, a linha de texto sobre vingança e tal nesse filme é muito interessante e dá para explorar bastante isso numa sequência. Sim, não é um filme perfeito, mas é um slasher legal de assistir. Tem cerca de 1h30 de duração mais ou menos, é de boa. Tem cenas de morte bem sangrentas. Então, é um filme legal e eu estou ansioso para a sequência e para ver mais desenvolvimento desse personagem e principalmente ver outros amigos do Pooh, digamos assim, aparecendo. E eu espero que eles invistam cada vez mais para que se crie algo bem legal. Porque o diretor já disse que quer fazer um universo compartilhado de personagens da infância que viraram slashers. Então, é uma ideia legal que dá para ser trabalhado de várias vertentes. Então, eu vou ficar de olho na atualização que tiver sobre a sequência de Ursinho Pooh para trazer para vocês. Enquanto isso, me conta aí nos comentários o que vocês acharam do filme. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!